O que faz de uma fotografia a mais inteligente da história? Talvez seja a densidade de genialidade em um único quadro. Estamos em 1927, na Conferência Solvay, e aqui estão os titãs que moldaram nosso mundo: Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck. Mentes que viraram o universo de cabeça para baixo. Mas desvie o olhar dos rostos famosos e procure por um detalhe. Em meio a 28 homens, há apenas uma mulher. Sua presença por si só já era um ato de desafio para a época. Mas ela não estava ali apenas como uma convidada. Ela era uma das protagonistas. Seu nome era Marie Curie, e ela não era apenas uma cientista brilhante. Ela foi a única pessoa em toda a história a conquistar dois prêmios Nobel em campos científicos diferentes, um de física e outro de química. Sua história, no entanto, vai muito além de seus prêmios. É um relato sobre resiliência diante de tragédias devastadoras e sobre a coragem de enfrentar uma sociedade convencida de que o seu lugar não era em um laboratório. Ela nos deu a radioatividade, um poder ambíguo, capaz de curar o doente e de criar a mais terrível das armas. E numa das mais cruéis ironias da história, a mesma força da natureza que ela dedicou a vida inteira para desvendar seria, no fim, a causa de sua própria morte. A história dela não começa em um laboratório, mas em uma nação que lutava para respirar. A Polônia do século XIX era um território fragmentado e sua capital, Varsóvia, vivia sob o punho de ferro do Império Russo. Nas ruas, o idioma russo era imposto. Nas escolas, a história polonesa era apagada. A ordem era esquecer. Mas dentro de casa, a resistência florescia. Foi nesse lar, que era ao mesmo tempo um refúgio e uma trincheira, que Maria Salomea Sklodowska nasceu, em 7 de novembro de 1867. Seus pais, ambos professores, travavam uma guerra silenciosa. O pai ensinava física e matemática sob a vigilância constante das autoridades russas. A mãe dirigia uma escola particular para meninas, um oásis de cultura polonesa. Maria cresceu cercada por livros e pelo sussurro desafiador de sua língua nativa. Desde cedo, sua mente era uma esponja, dotada de uma memória fotográfica e uma capacidade de aprender que beirava o sobrenatural. Mas a estabilidade daquela família era frágil. A primeira rachadura surgiu quando sua mãe adoeceu com tuberculose. Logo depois, seu pai foi demitido por suas convicções patrióticas e a família, para sobreviver, teve que transformar sua casa em um internato. A tranquilidade foi substituída pelo barulho de 20 estudantes. Então a tragédia golpeou com uma força implacável. Sua irmã mais velha, Zofia, morreu de tifo. Pouco tempo depois, sua mãe, já enfraquecida, também partiu. Aos 10 anos, o mundo de Maria desmoronou. Esta catástrofe, ela escreveria mais tarde, foi a primeira grande tristeza da minha vida. A dor a empurrou para um estado de profunda melancolia, uma exaustão da alma que a acompanharia por anos. Mesmo assim, ela se agarrou aos estudos como a um bote salva-vidas. Aos 15 anos, formou-se no ginásio, sendo a aluna mais jovem e a primeira da turma. Ela havia superado a perda e a opressão. Havia provado sua genialidade. Mas então ela se deparou com um muro, uma barreira mais alta que qualquer outra. A Universidade de Varsóvia não aceitava mulheres. Para a sociedade, seu caminho terminava ali. Todo o seu brilhantismo, todo o seu esforço, não valiam nada diante de uma única regra. Mas o que acontece quando duas mentes brilhantes, encurraladas e sem futuro, se recusam a aceitar o impossível? Elas criam o próprio caminho. Em segredo, Maria e sua irmã, Brônia, fizeram um pacto. Um plano tão arriscado e improvável que parecia loucura. Um acordo que exigiria anos de sacrifício e que poderia destruir as duas. Mas era a única chance que elas tinham. O pacto era simples na teoria, brutal na prática. Brônia, a mais velha, iria para Paris estudar medicina. E Maria, trabalhando como governanta na Polônia, enviaria cada centavo que ganhasse para pagar pelos estudos da irmã. Anos depois, quando Brônia fosse médica, seria a vez dela de sustentar Maria em Paris. E assim, o sacrifício começou.
Por 5 longos anos, a vida de Maria foi uma rotina dupla e exaustiva. Durante o dia, ela era a governanta, a tutora, a funcionária exemplar. À noite, sob a luz trêmula de uma lamparina, ela se transformava. Devorava livros de física, matemática e sociologia, alimentando a própria mente enquanto seu corpo pedia descanso. Foi nesse isolamento que seu coração se abriu para o amor. Ele se chamava Kazimierz, o filho mais velho de seus patrões. A paixão foi mútua e intensa, e eles planejaram se casar. Mas quando a família dele descobriu, o sonho se transformou em humilhação. Para eles, ela era apenas a governanta. Inteligente, sim, mas pobre. Indigna. O rapaz, sem coragem para desafiar os pais, terminou o romance. Com o coração partido, Maria engoliu a dor e continuou em seu posto. Anos depois, uma carta chegou de Paris. Era de Brônia. Ela estava formada, casada e pronta para cumprir sua parte do acordo. A porta para o sonho de Maria estava finalmente aberta, mas seus pés pareciam presos ao chão. A dor da rejeição, o medo da mudança, a angústia de deixar tudo para trás a paralisaram. Ela quase desistiu. Por um ano inteiro, ela hesitou, mas a fome de conhecimento era mais forte que o medo. Em novembro de 1891, ela embarcou no trem. Ao chegar em Paris e se matricular na Sorbonne, um oceano de homens, ela se rebatizou. Maria Sklodowska se tornou Marie. Ela logo percebeu que seu conhecimento, adquirido de forma solitária, estava defasado. Então, ela fez o que sempre fez. Mergulhou nos estudos de forma implacável, determinada a não apenas alcançar seus colegas, mas a superá-los. Histórias como a dela nos fazem pensar em nossas próprias jornadas. Qual sacrifício você já fez por um grande sonho? Deixe sua história aqui nos comentários, pois cada um de nós tem uma batalha que merece ser contada. A história dela é sobre escolhas difíceis que mudaram o mundo, e agora a escolha é sua. Se histórias de superação e genialidade te inspiram, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar essa jornada comigo. De volta a Paris, Marie precisava de um laboratório melhor para conduzir uma pesquisa sobre as propriedades magnéticas do aço. O espaço que ela tinha era pequeno demais. Um amigo, ouvindo sua queixa, mencionou um nome, um especialista em magnetismo que talvez pudesse ceder um espaço em seu laboratório. Ela não sabia, mas ao bater na porta daquele laboratório, ela não estava apenas procurando um lugar para trabalhar. Ela estava prestes a encontrar seu destino. O especialista em magnetismo se chamava Pierre Curie, um homem de 35 anos, 8 a mais que ela, conhecido no meio científico por seu brilhantismo e por sua aversão a eventos sociais. Ele vivia para a ciência, assim como Marie. A conversa começou com um pedido formal por um espaço de trabalho, mas em poucos minutos o laboratório foi esquecido. Eles falaram sobre magnetismo, sobre cristais, sobre a estrutura do universo. Pela primeira vez, Marie encontrou alguém cuja paixão pela descoberta espelhava a sua. Ele viu nela não uma mulher tentando entrar em um mundo de homens, mas uma mente igual, uma força da natureza. A atração intelectual logo se tornou algo mais profundo. Pierre se apaixonou, mas Marie ainda tinha planos de voltar para a Polônia após se formar. Ele chegou a dizer que se mudaria para Varsóvia e se tornaria professor de francês, se fosse preciso, apenas para ficar com ela. Mas o destino interveio. Marie não conseguiu um emprego em sua terra natal. A Polônia que ela tanto amava ainda não tinha espaço para uma mulher como ela. Então, ela voltou para Paris, para Pierre. Eles se casaram em 1895. Ela usou um vestido azul escuro, prático, que poderia ser usado depois no laboratório. Para eles, a ciência e a vida eram inseparáveis. Mas o que exatamente eles iriam pesquisar juntos? A Europa do final do século XIX estava em ebulição científica. Em 1895, o alemão Wilhelm Röntgen descobriu um tipo de radiação invisível que podia atravessar a matéria, os raios X. A primeira radiografia da história, a imagem dos ossos da mão de sua esposa, chocou o mundo. Um ano depois, em Paris, o físico Henri Becquerel
investigando se outras substâncias emitiam raios X, se deparou com algo estranho. Ele descobriu que sais de urânio, mesmo guardados em uma gaveta escura, deixavam uma marca em chapas fotográficas. Era como se o urânio emitisse sua própria luz invisível, uma energia que não vinha do Sol ou de qualquer fonte externa. A maioria dos cientistas viu o fenômeno como uma curiosidade menor, mas Marie viu um mistério. De onde vinha aquela energia? Para sua tese de doutorado, ela decidiu investigar os raios de Becquerel. Em um laboratório úmido e improvisado, usando um eletrômetro inventado por Pierre, ela começou a medir a intensidade desses raios. E sua primeira descoberta foi fundamental. A energia emitida pelo urânio era constante, imutável. Não importava se ele estava pulverizado em um pedaço sólido, puro ou misturado. A temperatura ou a luz não alteravam sua potência. Isso significava que a energia não era resultado de uma interação entre moléculas, como em uma reação química. Era algo muito mais fundamental. Isso a levou a uma pergunta que, na época, era pura heresia científica. Os cientistas do século XIX viam o átomo como a unidade final da matéria, uma partícula sólida e indivisível. Mas se a energia do urânio não vinha de fora nem de sua estrutura molecular, só restava uma possibilidade. E se aquela energia misteriosa estivesse vindo de dentro do próprio átomo? A ideia de que o átomo, considerado o tijolo fundamental e indivisível do universo, pudesse ter um interior ativo era tão radical quanto dizer que uma pedra poderia sangrar. Mas a lógica de Marie era impecável. Pierre, percebendo a magnitude daquela hipótese, fez algo raro para um cientista de seu calibre. Ele colocou sua própria pesquisa de lado para se tornar o assistente de sua esposa. A busca dele se concentrou em um mineral chamado petblenda. Suas medições mostraram que a petblenda era 4 vezes mais ativa que o urânio puro. A única explicação era que o minério continha um ou mais elementos desconhecidos, em quantidades minúsculas, mas com um poder imenso. A caça a esses elementos começou. Eles não tinham um laboratório de verdade, apenas um galpão abandonado, com chão de terra, goteiras no teto e sem ventilação. Foi nessa cabana velha e miserável que passamos os melhores e mais felizes anos de nossas vidas, escreveria Marie. Por 4 anos, eles realizaram um trabalho que era mais de operários do que de cientistas. Eles processaram toneladas de petblenda, um trabalho físico esgotante, mexendo caldeirões ferventes com barras de ferro, separando quimicamente os componentes em um processo longo e repetitivo. Em julho de 1898, eles anunciaram a descoberta de um novo elemento. Em homenagem à sua pátria ocupada, Marie o batizou de polônio. Mas havia algo mais no minério, algo muito mais poderoso. Em dezembro do mesmo ano, eles anunciaram um segundo elemento, 900 vezes mais ativo que o urânio. Um elemento que, em seu estado purificado, brilhava no escuro com uma luz azul etérea. Eles o chamaram de rádio. Eles haviam descoberto um novo fenômeno da natureza que Marie batizou de radioatividade. O que eles não sabiam é que estavam pagando um preço terrível. Seus corpos estavam absorvendo doses maciças de radiação. As pontas de seus dedos estavam queimadas e doloridas. Pierre sentia dores excruciantes no corpo, que ele atribuía ao reumatismo. Marie sofreu uma perda de peso drástica. Eles estavam sendo lentamente envenenados, mas na época, a radioatividade era vista como uma força milagrosa. Ninguém imaginava seus perigos. Hoje, sabemos que uma única partícula alfa emitida por esses elementos, se inalada, pode causar danos celulares irreversíveis. Eles viviam e respiravam em meio a uma tempestade invisível dessas partículas. Em 1903, o reconhecimento mundial finalmente chegou. O Prêmio Nobel de Física foi concedido a Henri Becquerel, Pierre Curie e, após Pierre insistir veementemente, a Marie Curie, pela descoberta da radioatividade. Ela foi a primeira mulher na história a receber um Nobel. A fama trouxe melhores condições de trabalho e uma vida mais confortável. Eles tiveram uma segunda filha, Eve. O futuro parecia brilhante. Mas o destino, às vezes, é cego e brutal. Em uma tarde chuvosa de 19 de abril,
de 1906, Pierre Curie estava a caminho de uma reunião. Ao atravessar uma rua movimentada, ele escorregou no pavimento molhado. Ele caiu diretamente no caminho de uma carroça pesada que transportava 6 toneladas de uniformes militares. O condutor não conseguiu parar. A roda traseira passou por cima de sua cabeça, esmagando seu crânio instantaneamente. Pierre Curie, o gênio gentil, o parceiro de vida e de laboratório de Marie, estava morto. A morte de Pierre foi como apagar o sol. Marie, aos 38 anos, estava sozinha com 2 filhas e um trabalho monumental pela frente. O governo francês, em um gesto de piedade, ofereceu-lhe uma pensão de viúva. Sua resposta foi seca e orgulhosa. Eu sou perfeitamente capaz de sustentar a mim mesma e minhas filhas. Pouco depois, a Sorbonne tomou uma decisão que chocou o mundo acadêmico. Em vez de substituir Pierre, eles ofereceram a cadeira de professor a Marie. Foi um ato sem precedentes. Em novembro de 1906, ela entrou no mesmo auditório onde Pierre deu sua última aula e, diante de uma multidão de estudantes e curiosos, continuou o trabalho deles exatamente de onde ele havia parado. Ela se tornou a primeira mulher professora na história de 650 anos da universidade. Ela mergulhou no trabalho como forma de sobreviver ao luto, determinada a construir o laboratório de última geração que Pierre sempre sonhou. Mas enquanto ela se reerguia das cinzas, uma tempestade se formava no horizonte. 4 anos após a morte de Pierre, Marie, uma mulher que ainda era vista como a eterna viúva da ciência, cometeu o crime de se apaixonar novamente. O homem era Paul Langevin, um físico brilhante e ex-aluno de Pierre. Ele era um amigo, uma mente com quem ela podia compartilhar suas ideias mais profundas. Mas Langevin era casado. Embora seu casamento fosse um inferno e ele já não vivesse com a esposa, no papel, ele ainda tinha uma família. Quando a esposa de Langevin descobriu as cartas de amor trocadas entre os dois, ela as entregou à imprensa. O que se seguiu foi um massacre. Os jornais de direita, que já não gostavam de Marie por ser estrangeira, mulher e intelectual, a transformaram em um monstro. As manchetes a chamavam de destruidora de lares, uma judia polonesa que seduziu um bom pai de família francês. A xenofobia e a misoginia explodiram. Multidões enfurecidas se reuniram em frente à sua casa, atirando pedras e gritando insultos, forçando-a a fugir com suas filhas aterrorizadas e se esconder na casa de amigos. Sua reputação, construída com anos de trabalho árduo, foi reduzida a pó. Ela era uma pária. No auge desse inferno público, enquanto se escondia e via seu nome ser arrastado na lama, uma carta chegou de Estocolmo. Era do Comitê do Nobel. Em meio ao escândalo e à humilhação, eles tinham uma notícia para ela. A notícia não era apenas um prêmio, era uma arma. Uma que mudaria as regras do jogo e a colocaria em um patamar que nenhum de seus detratores e nenhum outro cientista na história, homem ou mulher, jamais conseguiu alcançar. A Carta de Estocolmo anunciava o impossível. Marie Curie havia ganhado o Prêmio Nobel de Química de 1911, desta vez sozinha, pela descoberta e isolamento dos elementos rádio e polônio. A mulher que a França tratava como uma criminosa era, para o resto do mundo, a maior cientista viva. Um membro da Academia Sueca chegou a sugerir que ela não fosse receber o prêmio para evitar o escândalo. Sua resposta foi firme. O prêmio foi concedido pela descoberta do rádio e do polônio. Acredito que não há conexão entre meu trabalho científico e os fatos da minha vida privada. Ela foi a Estocolmo e fez história mais uma vez. Poucos anos depois, a Europa mergulhou na escuridão da Primeira Guerra Mundial. Enquanto muitos fugiam, Marie correu em direção ao perigo. Ela sabia que os raios X podiam salvar vidas, localizando balas e estilhaços em soldados feridos. Mas as máquinas eram pesadas e ficavam nos hospitais, longe do fronte. Então, ela teve uma ideia genial: colocar os equipamentos de raios X em carros, criando unidades de radiografia móveis. Com a ajuda de doações, ela montou uma frota de 20 veículos, que ficaram conhecidos nas trincheiras como Petit Curie, os pequenos Curies. E ela não ficou em um escritório em Paris. Aos 47 anos, aprendeu a dirigir,
a mecânica básica de um motor e foi para a linha de frente, muitas vezes acompanhada por sua filha adolescente, Irene. Juntas, elas treinaram 150 outras mulheres como operadoras, e estima-se que sua iniciativa tenha ajudado mais de 1 milhão de soldados. Após a guerra, o sonho de uma vida inteira começou a se materializar. Com sua fama agora incontestável, ela arrecadou fundos, principalmente de mulheres americanas que a viam como um ícone, e construiu o Instituto do Rádio em Paris. O laboratório que ela e Pierre haviam sonhado se tornou um centro mundial para o estudo da radioatividade, atraindo as mentes mais brilhantes. Ela também ajudou a fundar um instituto irmão em Varsóvia, finalmente levando a ciência de ponta para sua terra natal. Ela havia conquistado tudo: reconhecimento, um legado e a realização de seus sonhos mais profundos. Mas a ciência que a tornou imortal estava silenciosamente cobrando seu preço. Décadas de exposição à radiação, sem qualquer proteção, deixaram marcas. Sua visão falhou, exigindo múltiplas cirurgias de catarata. Um cansaço persistente e avassalador se instalou em seus ossos. Ela estava visivelmente mais frágil, uma sombra da mulher incansável que havia sido. O mundo a via como uma lenda, mas seu corpo estava travando uma batalha perdida contra um inimigo invisível que ela mesma havia descoberto. No início de 1934, já com a saúde muito debilitada, ela viveu um último momento de puro triunfo científico. Em seu próprio instituto, ela observou sua filha Irene e seu genro, Frédéric Joliot, realizarem um feito que parecia saído da ficção científica. Eles bombardearam uma folha de alumínio com partículas e, pela primeira vez na história, criaram um elemento radioativo que não existia na natureza. Eles inventaram a radioatividade artificial. Marie, com 66 anos, viu seu legado não apenas continuar, mas evoluir para algo que ela nunca imaginou. Foi sua última grande alegria. Poucos meses depois, ela se sentiu indisposta no laboratório. Ao passar pela porta para ir para casa, ela não imaginava que nunca mais voltaria. Aquela febre não era uma doença comum. Os médicos, sem entender o que acontecia, sugeriram um sanatório nas montanhas. Mas o ar puro não podia curar o que estava quebrado em um nível celular. Seu corpo, que havia resistido a tantas batalhas, estava finalmente cedendo. O diagnóstico final revelou a verdade: anemia aplástica. Sua medula óssea, o berço de seu sangue, havia sido destruída. Décadas de exposição à radiação, a força que ela revelou ao mundo, haviam silenciado a fábrica de sua vida. Em 4 de julho de 1934, Marie Curie morreu. Mas seu legado apenas começava. No ano seguinte, sua filha Irene e seu genro, Frédéric Joliot-Curie, subiram ao palco em Estocolmo para receber seu próprio Prêmio Nobel de Química. A tocha havia sido passada. O Instituto do Rádio se transformou no Instituto Curie, hoje um dos maiores centros do mundo no tratamento de câncer, usando a mesma radioatividade que a matou para salvar milhões de vidas. Em 1995, a França finalmente fez as pazes com a mulher que tantas vezes desprezou. Seus restos mortais, junto com os de Pierre, foram transferidos para o Panteão de Paris, o mausoléu dos heróis da nação. Ela foi a primeira mulher a receber essa honra por seus próprios méritos. Seu caixão precisou ser revestido com quase 1 polegada de chumbo, pois mesmo 60 anos após sua morte, seu corpo ainda emitia radiação. Seus pertences mais íntimos, seus cadernos de anotações, seus livros de receitas, continuam tão radioativos que são armazenados em caixas de chumbo na Biblioteca Nacional da França. Para consultá-los, é preciso assinar um termo de responsabilidade e usar roupas de proteção. Eles permanecerão perigosos por mais 1500 anos, um testemunho silencioso do poder com que ela lidou e do preço que pagou. A história de Marie Curie não é apenas sobre ciência. É sobre o que um ser humano é capaz de suportar e de alcançar. Ela enfrentou a ocupação de seu país, a pobreza, a perda de sua família, o preconceito de uma academia que não a queria e o ódio de uma imprensa que tentou destruí-la. E a cada golpe, ela se levantou mais forte, movida por uma força interior inabalável. A pura e insaciável necessidade de compreender. Qual parte da jornada dela mais te impressionou? A coragem de deixar tudo para trás, a resiliência diante da tragédia,
ou a genialidade de suas descobertas? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é importante para mantermos essa conversa viva. Se esta história te tocou de alguma forma, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. É a melhor forma de apoiar nosso trabalho e garantir que mais histórias como esta sejam contadas. Marie Curie nos ensinou que a ciência não é fria e distante, mas uma busca apaixonada e profundamente humana. Ela nos deixou com uma filosofia de vida, uma frase que deveria guiar a todos nós, especialmente em tempos de incerteza. Nada na vida é para ser temido, apenas compreendido. Agora é a hora de entender mais, para que possamos temer menos.